Graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. E aí, o que achou da primeira aula? Gostou da primeira aula de Jesus no tabernáculo? Me manda no Face, me manda no e-mail o que você achou da nossa primeira aula dessa matéria maravilhosa. Todos os nossos alunos sabem que eu sempre faço uma indicação literária para cada matéria. Eu gosto de indicar bastante livros, porque o seminarista, o pastor, o ministro não pode ter preguiça de ler. Você tem que ler, tem que meditar, tem que ver a opinião de um autor, de outro autor, ver aí uma linha teológica, outra linha teológica, e ainda mais desse tema tão rico que é tabernáculo, esse tema tão maravilhoso que é tabernáculo. Eu tenho muitos livros sobre tabernáculo, vou indicar apenas alguns aqui para que você possa estar ciente. Esse aqui, por exemplo, O Tabernáculo, Símbolos da Obra Redentora de Cristo, do pastor Elienay Cabral. Elienay Cabral é uma obra da CPAD. CPAD, um livro maravilhoso. Também falando acerca de CPAD, nós temos esse livro de Abraão de Almeida, O Tabernáculo e a Igreja. O Tabernáculo e a Igreja, um livro maravilhoso também, onde você vê toda a riqueza do tabernáculo, as figuras, a explicação de cada sacrifício, de cada oferta. É bem vasto esse livro de Abraão de Almeida. Temos também esse daqui do Ernesto Kraft, da Atual Edições, ou então da Chamada da Meia-Noite, O Tabernáculo, um novo encontro com Deus. Um novo encontro com Deus, numa visão já escatológica, né? A Chamada da Meia-Noite já mostra aí a nível escatológico. Eu gosto muito desse pequeno manualzinho aqui, ele é bem fininho, tá? A Casa de Ouro. A Casa de Ouro é, na verdade, do Depósito de Literatura Cristã. A Casa de Ouro é um livro totalmente ilustrado que vai trazer peça a peça e vai trazer cada uma das explicações, né? Desde o véu, desde a cortina, desde a entrada. Então esse aqui ele é pequenininho, mas ele é bem profundo e com conteúdo maravilhoso, aonde você pode ver aí acerca da Casa de Ouro no tabernáculo, explicando detalhadamente cada uma das peças e dos itens do tabernáculo. Eu também indico sempre, esses livros a gente fala sempre sobre eles, Pequena Enciclopédia Bíblica, O Mundo da Bíblia e Mapas e Gráficos Cronológicos. Tá? Esse aqui, na verdade, é um material de apoio que você sempre vai estar consultando, você sempre vai estar ouvindo, lendo, observando cada um deles. Tá? Agora, um outro livro que, na verdade, faz parte de uma trilogia, três livros semelhantes, mas muito interessante, esse aqui, Tabernáculo de Moisés, Tabernáculo de Davi e Templo de Salomão. Tabernáculo de Moisés, Tabernáculo de Davi e Templo de Salomão. Esses três são do Kevin Conner. Kevin Conner, a edição, na verdade, a editora Atos, tá? E esses três traz uma riqueza incrível, aonde você pode ver detalhes minuciosos de parte teológica, parte de arquitetura, detalhes minuciosos, também trazendo uma visão espiritual. Kevin Conner teve uma revelação e ele escreve acerca dos segredos do tabernáculo de Moisés, os segredos do tabernáculo de Davi, os segredos do tabernáculo do templo de Salomão. Então são três desses que são muito bons, muito maravilhosos. Esse aqui você não vai encontrar no Brasil, é um livro que eu uso sempre nessa matéria, Israel, antes e depois, né? Antes e agora. Por que eu gosto desse livro aqui? Por exemplo, aqui, que era o que nós estaríamos falando na aula de hoje. Isso é o que você vê hoje, isso é o que era na época, né? O Templo de Salomão. O Templo de Salomão é o que você vê na época de Salomão. Agora, se você tirar a película, é só uma película, ó, se você tirar a película, aí você vai ver o que é hoje, tá? O que é na realidade hoje, onde está o Domus da Rocha e o Domus da Rocha em relação ao Templo de Salomão. Olha só, no mesmo local, tá? Agora aqui o Domus da Rocha, que é essa abóbada dourada, que é o cenário de Israel por enquanto, né? Por enquanto, não sabemos até quando, porque
O terceiro templo, o Templo de Salomão, tem que ser erguido exatamente nesse espaço aqui. Exatamente esse ambiente todo aqui chama Esplanada do Templo. Esse território que foi nivelado se chama Esplanada do Templo. Hoje a Esplanada do Templo está com a Mesquita Islâmica. Hoje a Esplanada do Templo está com o Domus da Rocha. E do lado de cá é onde a gente tem o Muro das Lamentações, que é a única coisa que sobrou da época do Templo de Salomão. Tá? O Muro das Lamentações, por isso que o judeu ora ali diante do Muro das Lamentações. Mas antigamente era essa visão que eles tinham ao redor da cidade, ao redor de Jerusalém, a cidade dourada, tinha então esse templo magnífico, maravilhoso, esse templo. Aqui tem diversas passagens, diversos períodos e outras fotos mais como era antes e o que está hoje, o que sobrou hoje. É um livro muito interessante, mas esse aqui você só encontra lá em Israel, Israel antes e agora, tá bom? Então, a princípio, o que eu vou indicar de livros para essa matéria são esses daqui. Tem outros livros sobre tabernáculo? Tem, mas aí se torna um pouco repetitivo, porque, embora seja uma matéria muito rica, muito vasta, não tem muito o que florear, não tem muito o que inventar nessa matéria e não tem outras formas de interpretação. É essa visão do tabernáculo e não se esqueça do que nós falamos na última aula. Você tem que encontrar Jesus em cada peça do tabernáculo, você tem que saber você em cada peça e a igreja em cada peça. E também relembrando que falamos ontem, nós sabemos aí, temos a visão de que essas são as 3 casas que Deus ordenou a construção no Antigo Testamento. Agora, o tabernáculo de Moisés, com toda a riqueza de detalhes, ele representa a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que é tão rico em detalhes, minucioso, no fio que alinhavava as cortinas, cada cortina, cada cor, cada tecido, cada peça, cada utensílio, uma única porta para entrar no local, 3 ambientes, átrio, lugar santo e santo dos santos. Você que ainda não entrou lá no Facebook, na fanpage Rede de Ensino Instituto Jáfia, lá tem mais de 700 fotos do PowerPoint dessa matéria e lá sempre tem a descrição mostrando que a disposição da mobília forma cruz. A disposição da mobília é do mundo para entrar na porta, que a porta é Jesus, da porta até o Santo dos Santos. Mas da porta ao Santo dos Santos tem que passar pelo altar de holocausto, tem que passar pela bacia com lavagem da água, aí então vai adentrar pelas 5 colunas e 4 portas que tem, que na verdade são 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, e 4 portas que vão ser os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí entra no lugar santo. Entrou no lugar santo, você tem 3 peças da mobília. Você tem o candelabro, você tem a mesa da proposição dos pães e você tem o altar de incenso. Em cada peça dessa você tem que ver Jesus e em cada peça dessa você precisa se ver nessa peça e ver a igreja nessa peça. Para então adentrar o Santo dos Santos tem que ultrapassar o véu do templo que se rasgou de alto a baixo quando Jesus estava sendo crucificado. Mas vamos falar ainda um pouco acerca do Antigo Testamento. Nós estamos lendo o livro de Gênesis, já lemos aí o capítulo 20, capítulo 24, Êxodo, não Gênesis, perdão. Nós estamos vendo o livro de Êxodo, já lemos Êxodo 20, Êxodo 24, e hoje eu quero começar falando acerca de Êxodo 25. Êxodo 25, você que está em casa, pega a sua Bíblia, é aula, gente, é aula, então você tem que parar. Você viu que a matéria ontem teve muitos detalhes, é muita informação, muita coisa, então você precisa parar e estar atento à matéria para não perder as tremendas revelações que essa matéria tem, que essa matéria traz, que essa matéria é maravilhosa. Se você não recebeu o e-mail, me passa um WhatsApp do teu e-mail correto, tá? Porque a gente mandou 150 e-mails ontem e a grande parte já recebeu. Se você recebeu, não precisa me avisar, tá? Agora, se você não recebeu, então só me passa um WhatsApp me colocando o teu e-mail correto para que você possa também aí estar recebendo a apostila e a prova que nós também vamos estar disponibilizando tanto no
na fanpage Rede de Ensino Instituto Jáfia, nos Facebooks, como também estaremos disponibilizando via e-mail para que você possa responder, nos reenviar, para que a professora Cleusa possa estar corrigindo e te enviando de volta a nota dessa matéria, tá bom? Êxodo capítulo 25, olha como Deus foi minucioso em detalhes. 25, verso 1. Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e peles de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugo e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio dele. E habitarei no meio dele. O tabernáculo tinha que ser colocado no meio do território. Existiam as tribos corretas, 3 que tinham que ficar ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste, ao redor do tabernáculo. Conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Tinha que ser minucioso, tinha que ser detalhado, tinha que ser algo realmente bem específico. Deus nunca chamou quem estava parado. De Gênesis a Apocalipse, Deus chama quem está ativo, quem está trabalhando, não quem se acomoda, quem se conforma. Então, assim também nós devemos ser nos dias de hoje. É como se o Senhor estivesse dizendo: eu não procuro pessoas que não têm compromisso, que não estão fazendo nada, que estão paradas. Eu não quero. Não olhe para mim. As pessoas que estão sendo treinadas por mim sabem disso. É como se Deus estivesse desafiando o povo a ser ativo, a estar trabalhando. A gente vê, por exemplo, na ocorrência de Elias. Elias passou e lançou a sua capa sobre Eliseu. Eliseu estava arando 12 juntas de boi. Ele estava com a 12ª, a 12ª, aonde a gente observa que ele estava trabalhando. Só que Eliseu olhou e entendeu. Eliseu olhou que ele estava fazendo um chamado. E disse Eliseu: deixa primeiro eu ir despedir dos meus pais, eu sacrificar a minha junta de bois. Quando ele sacrificou a junta de bois, na verdade ele estava dizendo: para esse serviço eu não vou voltar mais, o caminho que eu estou escolhendo não tem volta, a decisão que eu estou tomando não dá para voltar atrás. Eliseu olhou e entendeu. E Elias, olha o que Elias respondeu: tudo bem, pode ir. Só que ele não esperou. Ele deixa, mas ele não espera. Ele deixa, mas ele continua o seu chamado, o seu ministério. Eliseu vai, resolve toda a sua obrigação, deixa a sua obrigação com outra pessoa, sacrifica a sua junta de boi e depois ele corre atrás de Elias para poder alcançar Elias. Por quê? Porque Elias não esperou. A obra é ação contínua, o ministério é ação contínua. Você não pode ficar parado. O Senhor tem algo glorioso, algo tremendo. Tabernáculo é sombra. Tabernáculo do Antigo Testamento é um tipo. E nós temos que entender que sombra, tipo, é uma figura. Figura do que Moisés tinha visto em revelação de Deus nos céus, conforme o modelo que te mostrei, conforme o modelo que Deus havia ensinado das coisas espirituais. Você vai fazer uma réplica, uma sombra das coisas celestiais que você viu. Você vai fazer uma coisa física, palpável, uma coisa literal, mas do que você viu no mundo espiritual. O mundo espiritual é muito mais real do que a gente possa imaginar. O mundo espiritual, embora ele não seja visível a nós, ele é real e muito mais real do que o mundo físico, o mundo material. Deus levou Moisés lá no monte, no cume do monte, e no monte ele ficou em jejum, e a nuvem de Deus veio. Nós falamos tudo isso ontem. A nuvem de Deus veio, ele entrou na nuvem, e Deus mostra para ele a planta do tabernáculo.
Só que primeiro Deus treinou Moisés no Egito, em todas as faculdades, nos cursos. Deus treinou Moisés fazendo arquitetura, fazendo engenharia, fazendo direito, para que ele soubesse as leis egípcias, para que Deus pudesse fazer um paralelo. Como ele tinha conhecimento de engenharia, de arquitetura, então Deus, quando vai dar a planta do tabernáculo, Deus fala com ele em linguagem técnica. Quantos côvados ao norte, quantos côvados ao leste, quantos côvados, cada uma das divisões, a frente tinha que ser para o nascer do sol, sempre apontando para o leste. Então, cada detalhe Deus mostrou e deu a planta, revelou a planta daquilo que era espiritual, como que ele iria trazer algo dos céus para a terra. Desde ali o Senhor já estava querendo implantar o reino, desde ali o Senhor já tinha uma visão de reino. E olha só, interessante que o texto-chave do nosso estudo vai ser esse, Êxodo capítulo 25, 8 e 9. Me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Tinha que fazer exatamente igual. A madeira que Deus pediu é aquela que ele exige. A cortina que Deus pediu é o tecido que Deus exige. Você vai ver depois, Nadab e Abiú vão oferecer fogo estranho. O que é oferecer fogo estranho? Pegaram a madeira errada para levar para o sacrifício. Saiu fogo do altar e consumiu eles, matou eles na hora. Então você vê que até a madeira, qual era a madeira que tinha que estar na base, na estrutura da Arca da Aliança? Essa madeira tinha que ser revestida de ouro puríssimo. A tampa tinha que ser ouro batido. Por que de cada detalhe? Deus sabe o porquê. Porque cada detalhe é uma figura, cada detalhe representa uma sombra de algo com uma interpretação muito maior, muito mais profunda, muito tremenda a revelação. Agora, essa palavra, me farão um santuário, santuário tinha 3 ambientes. Passou pela porta, tinha o átrio exterior. O átrio exterior, revestido aí com colunas de madeira revestida e revestido também de linho. Esse era o átrio exterior, para depois entrar na casa menor, que ali dentro, na casa menor, aí sim, ali você tinha o lugar santo e o santo dos santos, só essa casa menor que é coberta. Tá? Até a última aula eu vou mostrar para vocês uma réplica do tabernáculo para que vocês possam analisar. Antigo Testamento era 3 casas: tabernáculo de Moisés, tenda de Davi e templo de Salomão. Novo Testamento, Deus não habita em casas feitas por mãos de homens. Novo Testamento, Deus habita no nosso interior. Mas no nosso interior também tem 3 ambientes: átrio, lugar santo e santo dos santos. Que a gente pode comparar: átrio, corpo, carne, o exterior; lugar santo, alma; santo dos santos, o teu espírito, a essência do teu espírito. Corpo, alma e espírito. Tem muitas pessoas que vão se converter e vão se satisfazer em adorar ao Senhor só no átrio. Tem muitas pessoas que vão ter uma adoração só externa, só exterior, que nunca vai ter uma experiência. Por quê? Porque não quer, porque não busca, porque não tem intimidade, relacionamento, não sacrifica carne, não mortifica carne. Então ele vai viver no átrio a vida toda. E existem pessoas que não, que querem chegar a um nível mais profundo, saem do átrio e vão para o lugar santo. Entrega ao Senhor uma adoração já no lugar santo, que significa de alma. Mas existem poucas pessoas, assim como na época de Moisés, existem pouquíssimas pessoas que entram no Santo dos Santos. Santo dos Santos é no Espírito. Por isso que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Não adoradores que o adorem no átrio, não adoradores que o adorem no lugar santo, mas adoradores que o adorem no Santo dos Santos. Adoradores que possam passar além do véu, adoradores que possam ter a ousadia de entrar no Santo dos Santos. Agora, essa palavra santuário não é somente um lugar físico para Deus habitar. A palavra santuário tem a mesma base, a mesma raiz da palavra santidade. Ou seja,
não é somente um lugar físico. Santidade é separado para Deus. Morte é separado de Deus, mas santidade é separado para Deus. Então, na verdade, essa palavra santuário não é somente um lugar físico, um prédio, uma estrutura, mas muito além do que o prédio e a estrutura. É um ambiente desse prédio. O Espírito Santo de Deus que habita em nosso espírito, ele não habita só no nosso corpo físico, na carne, no exterior, mas ele quer habitar no ambiente próprio dele, o nosso espírito. Então, na verdade, essa atitude de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, esse ambiente, me farão um santuário. Nós temos que fazer esse santuário em nós temos que santificar as nossas vidas para que o Espírito Santo de Deus habite em nosso espírito. Você aceitou Jesus, ele já está em você, mas ele quer estar na plenitude em você. Estar na plenitude, habitar na plenitude, você vai fluir nos dons, você vai manifestar o fruto do Espírito. O propósito de Deus é que a tua vida seja um santuário para o Deus Todo-Poderoso. Que a tua vida seja um santuário, conforme tudo que eu te mostrar, Moisés, para modelo do tabernáculo, é assim que você vai fazer. Cada detalhe, seja das peças, dos utensílios, dos móveis, tudo que eu te disser, assim mesmo fareis. Agora, não se esqueça que eles estavam no deserto. Então, no deserto, onde Israel estava, eles armaram uma tenda. Por que tabernáculo é propício para o deserto? Porque dá para montar, desmontar, dá para carregar, dá para mudar, fazer mudança. Ou seja, deserto você não faz construção de alvenaria. Deserto você faz barracas, tendas. Por isso que o tabernáculo é uma tenda, tá? Uma tenda. Então a importância que eles tinham que armar o tabernáculo, e tem alguns aspectos que nós vamos estudar detalhadamente. Por exemplo, na entrada, logo na entrada, a entrada tinha que ser sempre para o nascer do sol. Sempre para o nascer do sol. Toda porta, uma única porta de entrada. Mas toda vez que montava o tabernáculo, tinha que ser com a porta para o nascer do sol. Por quê? Porque é onde aponta para o sol da justiça. O sol da justiça. A tribo que ficava na frente dessa porta do tabernáculo era uma tribo de Judá, tribo do louvor, ou seja, o louvor e adoração que faz você adentrar na presença de Deus. Louvor não é para preencher um script do culto, preencher um programa do culto, não. O louvor vem antes da palavra justamente para ele preparar o coração para a pessoa receber a palavra. Aqui já tem um segredo tremendo. A tribo que ficava na frente era a tribo do louvor, a tribo do louvor. Agora, haviam postes, e esses postes, na verdade, eram de madeira de acácia, poste da madeira de acácia, porque, na verdade, nós tínhamos uma representação em cada ponta dessa. O poste, na verdade, você vê que ele tinha um chapéuzinho de prata que era colocado no topo, e prata mesmo, representando a redenção da humanidade, mas a madeira de acácia representando o homem que foi resgatado, que foi redimido. Porque a madeira de acácia é uma madeira cheia de nós, é uma madeira difícil de ser trabalhado, assim como o ser humano. Pedro vai dizer que somos pedras vivas. Pedras já são difíceis de trabalhar, imagina pedras vivas. A madeira de acácia, por outro lado, ela também aponta para Jesus Cristo homem. Por quê? Porque era uma madeira que não iria apodrecer com o passar do tempo, no sol, na chuva, no calor, no frio da noite do deserto. Então, na verdade, a madeira da acácia aponta também para a incorruptibilidade de Jesus Cristo, a incorruptibilidade do corpo de Cristo. Mas a base de cada poste desse tinha que ser de bronze. Por que bronze? Representando Jesus como Salvador. Jesus como Salvador. Então, você vai notar que o tabernáculo tem 3 ambientes. O ambiente externo é o átrio. O átrio era sempre cercado com uma cerca de linho branco todo ao redor, representando que o sangue de Jesus nos lavou, nos deu novas vestes brancas. De dentro dava para ver
os postes, de fora não. De dentro dava para ver que foi feito de madeira, que tinha capitel de prata e base de bronze. Por fora só se via o linho branco. Isso é interessantíssimo, porque de dentro para fora você tem uma visão, mas de fora para dentro você tem outra visão. De dentro para fora você vê os postes que sustenta o linho branco, a cerca que suportava ao redor, e de fora para dentro você só via a tampinha de prata representando a redenção em Cristo Jesus e o linho branco que foi Jesus que lavou as nossas vestes, nos deu vestes novas. Mas do lado de dentro para fora dava para entender que era madeira e em cima capitel de prata e a madeira de acácia. Agora, Deus firmou os meus pés em bronze, eu já fui julgado pelos meus pecados. O bronze representa aquilo que já foi julgado. Eu já fui julgado pelos meus pecados. Eu não tenho que mais pagar o preço pelo pecado. Por quê? Ele me coroou. A coroa de prata, a coroa, na verdade, apontando para a couraça da justiça também. Ele me coroou com a sua justiça. Somos justos não pelo que nós fazemos, mas somos justos pelo que ele fez na cruz do Calvário. Então, de dentro para fora, dava para ver verdadeiramente que era madeira, representando o homem, ou seja, foi exatamente o resgate, a redenção de Cristo Jesus, comprando o homem. Eu sei o que eu sou. Eu sei que eu fui um pecador, pobre, miserável, eu fui um pecador e o Senhor me comprou e o sacrifício dele me justificou. O sacrifício dele me redimiu. Foi a graça de Deus que me deu essa base e que me coroou com a justiça de Deus, que me coroou com a justiça do santo. Agora, de fora para dentro, só dá para ver o tecido do linho branco. Linho branco representa o quê? Justiça. É assim que o inimigo e Deus nos encara. Olhando de fora, o sangue de Jesus nos lavou de todo pecado, nos cobriu, nos apagou a dívida, cancelou a dívida. De fora para dentro só dá para ver a justiça de Deus. Agora, Deus pode ver, porque foi Ele mesmo que colocou a justiça do seu Filho em mim. Através do sacrifício do seu Filho, Ele me alcançou. Quando Ele olha para mim, Ele vê a justiça, mas não a justiça dos meus feitos, porque a nossa justiça é trapos de imundícia diante de Deus, mas a justiça de Deus para com o homem através de Cristo Jesus. Pela graça sois salvos por intermédio da fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então Ele vê a justiça dele em Cristo, Jesus em volta, a coberta da redenção, a coberta da graça. Agora, essa cerca tem uma única entrada, porque Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Não tem como você entrar dentro da cerca por outro lugar. Só se entra na cerca pela porta. E a porta é o próprio Jesus, por isso que ele teve que falar, está registrado nos evangelhos, eu sou a porta. Quem entrar por mim achar-se-á. Então tem que passar por Jesus, tem que passar pelo sacrifício de Cristo Jesus. Logo depois de entrar no átrio, esse pátio que se chamava átrio, na verdade esse pátio era o local onde ficavam todos que passavam pela porta. Tá? Passou o átrio, podia estar mulheres, crianças, homens, jovens, passou pela porta, estavam todos ali no átrio. Agora, lugar santo só podia entrar os sacerdotes. E o santo dos santos só podia entrar o sumo sacerdote uma vez ao ano. Uma única vez ao ano. Tinha todo um ritual de purificação, um ritual de santificação, sacrifício pelos seus pecados, sacrifício pelos pecados do povo, para que ele pudesse mover o altar de incenso, para ele pudesse passar atrás do véu. Agora, é interessante a gente observar que a primeira porta não, a primeira porta podia passar todo aquele que fosse fazer um sacrifício, todo aquele que quisesse levar um sacrifício, mas ali pode ficar mulheres, crianças, ali na verdade pode ficar, porque estão no átrio. Depois do átrio, a primeira peça que nós temos é o altar de holocausto. O altar de holocausto era uma peça muito grande,
uma peça muito grande. E aquele fogo do altar de holocausto estava continuamente aceso e tinha que ser mantido continuamente. Tinha lá as espivitadeiras, tinha que tirar as cinzas de baixo, mas aquele fogo estava aceso continuamente. E esse altar representa sacrifício. Esse altar era onde o sacerdote iria sacrificar o animal que a família trouxe, que o pai de família trouxe. O pai de família trouxe um animal para poder ser colocado em sacrifício, poder ser imolado. Ele coloca a mão sobre o chifre do altar e coloca a outra mão sobre o cordeiro, sobre o animal. E aí ele transfere o pecado. Olha, esse animal vai morrer porque nesse mês, nesse ano, a minha família fez isso, pecamos dessa forma, pecamos dessa maneira. E ele confessava todos os seus pecados com uma mão sobre o chifre e a outra mão em cima do cordeiro. E aí, então, ele vai confessar ao sacerdote, o sacerdote vai transferir para o cordeiro aquilo que aquele pai de família está confessando, e o cordeiro vai ser morto por causa do pecado daquele. O cordeiro é o substituto. Então, o altar de holocausto aqui é uma peça grande, mas continuamente acesa. Assim como nós temos que ter uma vida contínua de renúncia, de sacrifício, de mortificar a carne, temos que sacrificar os desejos da carne para prosseguir. É a primeira parada assim que passou pela porta para poder continuar, o altar do holocausto. Se formos colocar na disposição da mobília, é o pé da cruz, porque dali vai estar as outras mobílias. Então ali, na verdade, nos demonstra o pé da cruz. Interessante que o altar de bronze também era feito de madeira de acácia, só que revestida de bronze. Ela tinha que ter 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro, formando então uma só peça. O altar era a maior peça do tabernáculo todo. Era a maior peça, a maior mobília do tabernáculo todo. Tá? Então, o sacrifício é realmente a maior peça, é a maior sombra, maior significado. Né? A localização desse altar nos ensina que antes de nós chegarmos ao santuário, antes de adentrarmos ao lugar santo, ao santo dos santos, lugar santo só o sacerdote podia entrar, o santo dos santos só o sumo sacerdote. O que o Senhor fez enviando Jesus? Jesus nos fez reis e sacerdotes. Hoje em Cristo Jesus todos têm acesso ao lugar santo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, então não tem mais divisão entre o lugar santo e o santo dos santos. Hoje você pode entrar com ousadia no Santo dos Santos. Mas olhando em Moisés, a localização desse altar nos ensina que antes de chegarmos no santuário, na presença de Deus, no Santo dos Santos, nós devemos primeiro passar pelo altar de sacrifício. Nós devemos passar primeiro no altar de holocausto. E passamos no altar de holocausto mediante a fé, através do sacrifício expiatório que Jesus fez na cruz do Calvário para conosco. Ainda no átrio, ainda no pátio exterior, nós temos uma segunda peça. E essa segunda peça era exatamente a bacia de bronze. A bacia de bronze. A bacia de bronze era a segunda coisa que havia no átrio, era como pia, era como lavatório. Ele fez o sacrifício lá no altar de holocausto, sujou de sangue. Então ele tinha que ir agora para a pia de bronze para se lavar. Ela era feita de bronze, mas ela era todinha revestida de espelhos. Lembra dos espelhos que as mulheres trouxeram das mulheres egípcias? O espelho da época era uma peça de bronze polido a tal ponto que ficava reluzente, translúcida, que você podia ver a sua imagem. Por quê? Quando você vai lavar ali as suas mãos na bacia da lavagem com água, você vê o seu rosto atrás do sacrifício. Você vê o seu rosto atrás da água. Você vê a tua imagem. Ou seja, você só é limpo
pela palavra do Senhor. A água aqui representa a palavra do Senhor. Então eles eram peças de bronze polido, diferente do tipo de espelho que nós temos hoje, né? Então, essa segunda peça do tabernáculo do átrio, era a pia, era o lavatório, lugar para se lavar os pés, as mãos do sacerdote, o sacerdócio em constante movimento. Ele não tinha lugar para sentar. Em todo o ambiente do tabernáculo não tem cadeira, não tem cama. Por quê? Dentro do tabernáculo não é local de descanso, não dá descanso. Assim como o nosso Deus não dormita, ele está continuamente. O serviço dentro do templo é contínuo. O serviço dentro do tabernáculo era contínuo. Ele vai dormir, claro que ele tem que se retirar dali, mas ali dentro não tinha cadeira como os templos dos dias de hoje, como as igrejas dos dias de hoje. Ali, ele estava sempre andando, imolando um sacrifício, sacrificando o animal. O serviço aqui, do lado de fora, o serviço no átrio, era um serviço pesado. Imagina, 3 milhões de pessoas indo levar animais para o sacrifício. Que coisa terrível! Era um serviço pesado, um serviço exigente, cheio de protocolo, tinha que lavar as mãos toda hora. Está parecendo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Só que ali era o sangue, era algo realmente muito mais impactante. O serviço do átrio exige muito trabalho. Tinha que inspecionar o animal, verificar se o animal tinha algum defeito, alguma falha. Por quê? Se pegar um animal com defeito, com falha, cego, coxo, manco, manchado, Deus reprova esse sacrifício. Deus não aceitava esse sacrifício. E aí o sacerdote ele tinha que cortar o local certo na garganta do animal, tinha a maneira certa de cortar, e ele tinha que colher esse sangue. Ele tinha que colher esse sangue, porque esse sangue inocente que é que ele vai espargir nas demais peças, nos demais utensílios, era o sangue que tinha que espargir, tinha que cortar o animal de uma maneira correta e manter o fogo aceso, E tinha que carregar alguns pedaços fora do campo e tinha que limpar aquilo toda hora. Não se esqueça que eles estão no deserto, água é difícil, é escassa. Tinha-se muito serviço dentro do átrio para o sacerdote fazer. Então ele sai do altar de holocausto, ele vai para a pia da lavagem das mãos, a pia de espelho, a bacia de bronze revestida de espelho. E ali ele tem que lavar as mãos e os pés. As mãos e os pés. Muito interessante nós observarmos que essa bacia de bronze é um símbolo, é um tipo, é uma sombra da palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra que nos limpa, a palavra que nos lava. Nós nos lavamos, nós nos regeneramos pela lavagem da palavra. Agora aqui nós achamos as duas peças do átrio. No átrio só tem essas duas peças. Tinham, na verdade, os locais onde se colocava os animais para aguardar, mas não era peça sagrada, era apenas para aguardar a fila do próximo, que você vai ver na maquete. Agora, passado essas duas peças do átrio, aí nós temos a tenda real, a tenda verdadeira, a tenda de fato, que cobria o lugar santo e o do Santo dos Santos. O átrio não é coberto, mas o lugar santo e o Santo dos Santos é coberto. O átrio está disponível para todo aquele que receber Jesus como Senhor e Salvador e passar pela porta. Mas o lugar santo e o Santo dos Santos está coberto porque é só para aquele que se interessa. É só para aquele que mergulha na revelação. É só para aquele que busca conhecimento. O tabernáculo em si, que é o lugar santo e o Santo dos Santos, rico em detalhes, ele é para aquele que realmente quer conhecer mais de Jesus. Só entra no lugar santo quem quer um comprometimento com o Senhor. Só entra no lugar santo quem quer uma aliança maior, mais profunda. Não era um ambiente muito grande. O lugar santo ele tem 5 metros por 15. 5 metros por 15. É mais ou menos a nossa sala de teologia aqui para você ter uma referência.
tá? 5 metros por 15. Né? Nós temos aqui o nosso templo é 20 de frente por 50. Isso é mais ou menos o tamanho do tabernáculo completo, do átrio, lugar santo e santo dos santos. Então a gente faz um paralelo mais ou menos dessa forma. 5 metros por 15. Por fora, ele não tinha beleza nenhuma, porque a última pele que era colocada em cima era a pele de texugo. A pele de texugo. Então ele não tinha muita beleza na pele de texugo. Essa camada do lado de fora não era muito bonita, não era muito atraente, cumprindo a palavra do profeta Isaías, que o parecer do nosso Senhor Jesus Cristo não tinha muita beleza, não tinha parecer nem formosura, não chamava muito atenção pela sua beleza. Mas quando você conhece a riqueza do interior dele, não existe amor igual ao amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você conhece a essência, quando você conhece ele por dentro, quando você entende o que ele fez na cruz do Calvário para conosco, isso não tem preço, isso é incrível. Então, por fora não chama atenção a sua beleza, mas o que tem dentro, a lâmpada dos 7 candelabros, né, do castiçal de 7 pontas, na frente a mesa da proposição dos pães e o altar de incenso, algo maravilhoso e algo tremendo. Dentro da tenda em si, um ambiente tremendo e maravilhoso, onde Deus estava presente, onde Deus ali revelava, trazia revelações profundas ao sacerdote. E aí nós temos então que para entrar, para sair do átrio, para poder entrar no lugar santo, são 5 colunas, 5 postes, 1, 2, 3, 4, 5, que forma 4 portas. Você que está acompanhando aí pela fanpage da Rede de Ensino Instituto Jaffe, você está vendo aí nos PowerPoints 5 postes. E esses 5 postes na dispensação da graça representam os 5 ministérios revelados por Paulo a Efésios. Ele mesmo, quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Você quer conhecer um pouco mais de Jesus, são os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Apóstolo, dá base, apoio, sustentação, o único que ministra de frente em todos os outros dedos não ministram de frente. Profeta, indica a direção do caminho. Evangelista, o dedo que vai na frente. Pastor, o dedo que tem uma aliança com o rebanho. E o mestre, o que entra nos mínimos detalhes. Os 5 ministérios que vai revelar: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas as 5 colunas trazem 4 portas. No meio de 5 postes tem 1, 2, 3, 4 entradas. As 4 portas são os 4 evangelhos, porque nós conhecemos Jesus através das boas novas do evangelho, através dos evangelistas. Você quer conhecer os milagres de Jesus? É lendo os evangelhos. Você quer conhecer o caráter de Jesus? É lendo os evangelhos. Você quer conhecer a pessoa de Jesus? Mergulhe na leitura dos evangelhos e você vai ficar impactado ao ver o que o Senhor revela e conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. É tremendo sair do átrio e adentrar ao Santo dos Santos. Muitos aceitaram Jesus, passaram pelo altar do holocausto, mas estão satisfeitos num relacionamento só de átrio. Estão satisfeitos num relacionamento só exterior. Não querem compromisso, não querem mais do Senhor, não querem adentrar ao lugar santo, não querem chegar ao Santo dos Santos. É necessário ser ministrado pelos 5 ministérios e conhecer os 4 evangelhos para você conhecer um pouquinho a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco nós voltamos na segunda aula do segundo dia.